eu fiquei com economia, turismo e comércio, e do outro lado a gestão de fundos comunitários. A grande novidade aqui do ponto de vista da gestão de fundos comunitários é nós na Câmara Municipal termos, do lado dos fundos comunitários, criado um pelouro que vai fazer a gestão estratégica dos meios de financiamento do município, e portanto quando nós estamos aqui hoje a falar de fundos comunitários, até devíamos estar a falar de fundos europeus e não de fundos comunitários, e que vai permitir, de facto, na nossa perspectiva, otimizar a política de investimentos, otimizá-la quer do ponto de vista da velocidade a que ela é feita, quer do ponto de vista da otimização dos próprios recursos do município. Portanto, nós achamos também que é possível poupar orçamento se nós tivermos meios de financiamento ao dispor que são mais latos e melhor trabalhados do ponto de vista da ligação entre aquilo que é política de investimentos e política de financiamento, se quiserem. Portanto, eu vou-me concentrar daquilo que está do lado esquerdo, economia, turismo e comércio. Enfim, depois tem ali Invest Porto, a ATP e o SICAP, que são entidades onde o pelouro tem intervenção, enfim, diretamente na Invest Porto, e indiretamente no turismo via a Associação de Turismo do Porto, que é o nosso braço armado do ponto de vista de turismo, e na parte do comércio, onde nós também temos um papel nos centros de arbitragem, no caso no Centro de Arbitragem do Porto. Bom, então, o primeiro tema, economia, atração de investimento. Enfim, o Presidente Rui Moreira, já no anterior mandato, definiu como um polo relevante do ponto de vista de investimento, responder à necessidade do Porto, renascer enquanto força económica, enquanto força, enfim, representando o Porto como economia do ponto de vista de empresas, do ponto de vista de negócios. E claramente que a questão fundamental, quando nós estamos a falar na conjuntura que nasce em 2013, é a questão da atração de investimento. O país precisava de capital e ainda hoje precisa de capital, de certa forma. Passamos por 3 bancarrotas e não adianta nada falarmos de termos empresas se não tivermos capacidade de atrair investimento. E muito bem, o Dr. Rui Moreira percebeu que, de facto, o Porto tinha que seguir o seu caminho e criar um meio próprio de captar este investimento, que era investimento que fosse nacional ou internacional. Em grande medida, a nossa luta é o investimento internacional, por questões evidentes, enfim, que têm a ver com o andamento da própria economia e economia nacional. E, portanto, a questão da economia, em primeira instância, e bem, passou pela questão da atração de investimento e fazer com que o Porto passasse a ser uma peça central do ponto de vista de ser um polo de fixação de empresas a nível nacional. Bom, eu vou-vos dar aqui algumas estatísticas que nós temos do lado da atração de investimento, e para se perceber a dinâmica que nós hoje temos do ponto de vista da atração de investimento. Isto são dados de 2017, aquilo que nós fizemos no ano passado, do ponto de vista da Invest Porto. Portanto, nós, no ano passado, enfim, aqui tem o número de projetos que nós apoiamos. Portanto, nós estamos a falar de 143 projetos de investimento apoiados pela Invest Porto durante o ano passado. Portanto, isto corresponde a um crescimento de 113% face a 2016, o que é um crescimento gigantesco face ao ano 2016. E mais importante que isto, são 90 projetos de investimento que pela primeira vez chegam à Invest Porto. Portanto, isto mostra o quê? Mostra a capacidade que o ecossistema, por um lado empresarial, transmite à própria dinâmica de atração de investimento. Eu costumo dizer que o mais difícil são as primeiras instalações. A partir do momento em que nós instalamos um conjunto de polos e âncoras do ponto de vista empresarial, de certa forma o trabalho está facilitado, porque passamos a ter o chamado word of mouth, que são as próprias empresas que vendem a cidade, que vendem aquilo que são as vantagens da cidade, e portanto eu acho que esta dinâmica, muito sinceramente, quando nós estamos a falar de 2018, vamos ter números ainda mais expressivos. Nós estamos em alguns dias a ter 3 reuniões por dia com potenciais investidores que chegam à cidade do Porto, e muitos destes investidores já não chegam pelos meios tradicionais da AICEP, das empresas como o Ernst & Young, ou Deloitte, ou o KPMG, chegam diretamente à cidade. E chegam diretamente à cidade porque, em muitos casos, são outras empresas que já cá estão, que lhes dizem aquilo que se passa na própria cidade do Porto. E, portanto, os dados mostram 2 coisas. Por um lado, que nós, neste momento, temos mais interesse estrangeiro que nacional. Portanto, o Porto, de facto,
hoje tem mais de 50% daquilo que são os projetos de investimento que nós trabalhamos já são de entidades não nacionais, embora o peso dos nacionais, e é evidente, também é normal, também é muito relevante. Eu também queria dar nota disto, que é o Porto voltou a estar na moda do ponto de vista de grande parte daquilo que é as entidades empresariais da região norte. Durante muito tempo nós percebemos que as empresas da região norte abandonaram o Porto, e abandonaram o centro do Porto, e abandonaram a cidade do Porto. E foram instalar-se, basicamente, nas zonas limítrofes da cidade do Porto. Enfim, eu acho que a grande novidade que nós hoje temos, e acho que é uma tendência claríssima, é estas empresas nacionais e da região que saíram do Porto querem voltar para o Porto. Portanto, elas querem recentrar agora grande parte dos seus novos projetos, em grande medida são novos projetos, dentro da cidade do Porto. Portanto, eu também acredito que aquilo que nós vamos assistir durante estes próximos 2 anos vai ser muitas empresas nacionais da região norte que vão voltar a ter centros tecnológicos, centros de desenvolvimento, centros corporativos na cidade do Porto. Portanto, eu acho que é uma tendência que eu posso afirmar que é claríssima. Bom, se nós quisermos olhar para aquilo que é a diversificação setorial que nós temos também, portanto, nós 82% dos nossos projetos são serviços. Também é importante dizer que hoje em dia grande parte daquilo que nós falamos em indústria 4.0 são serviços. Portanto, hoje a indústria propriamente dita já não é indústria, portanto são serviços, e são serviços para a indústria. Quando nós falamos de um centro tecnológico, de uma empresa automóvel, é serviços, mas na realidade é indústria, porque ela está a apoiar a indústria automóvel, por exemplo. Ou quando estamos a falar num centro de design para a área têxtil, estamos a falar de serviços, mas na realidade é indústria, porque é a indústria têxtil, é a fileira têxtil. Portanto, este ponto também é relevante. Hoje, quando nós falamos em projetos de investimento, já não falamos em projetos empresariais, no sentido de empresas que se instalam. O que nós estamos a falar, em grande medida, são centros. Hoje as empresas dividem-se em centros de competências, elas trabalham numa lógica diferente, e quando nós dizemos a Natixis chegou ao Porto, não foi a Natixis. O que chegou foi um centro da Natixis, e isto é muito relevante, porque isto significa criarmos especialização, criarmos clusters de especialização, e isto também é muito relevante do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento da região. Portanto, nós temos serviço, indústria, comércio e outros. Enfim, grande parte, depois quando nós olhamos para a área de atividade, grande parte disto é tecnologia, são as TICs. Enfim, depois quando falamos ali de investimento imobiliário, é importante dizer que este investimento imobiliário que nós tratamos são, na maior parte dos casos, centros de negócios, são escritórios, é isto que nós estamos a falar. Portanto, aquilo que nós acompanhamos é o imobiliário na perspectiva de instalação de centros de negócios, e, portanto, quando nós estamos ali a olhar para o imobiliário, é o imobiliário que se corporiza numa lógica empresarial. Portanto, nós não acompanhamos a lógica imobiliária na lógica da transação de imóveis na cidade do Porto, isso não o fazemos de todo. O que nós fazemos é a lógica imobiliária do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de centros corporativos e centros empresariais na cidade do Porto. Bom, isto são estatísticas do lado das geografias que chegam à cidade. Portanto, Portugal é o nosso grande mercado, 43%, 22% de França são os nossos grandes mercados. Depois, Alemanha, Reino Unido, enfim, Estados Unidos, Brasil também. Portanto, mas o que isto demonstra, na realidade, são duas coisas. Em primeiro lugar, o peso francês, que é evidente dentro da cidade do Porto, e o crescente peso alemão na cidade do Porto. Portanto, nós temos aqui uma tendência muito relevante, diria eu, que é nós estamos muito dependentes daquilo que se passa nos dois motores da Europa, França e Alemanha. Se a França e aquilo que o Porto está a receber resulta da França e da Alemanha estarem com taxas de crescimento muito positivas, e da França e da Alemanha terem um problema do ponto de vista daquilo que é os recursos humanos. E, portanto, o que nós estamos a assistir é grande parte do investimento que nós estamos a receber são investimento que nasce de necessidades de empresas alemãs e francesas, fundamentalmente, que procuram em Portugal aquilo que nós temos de bom. E aquilo que nós temos de bom são recursos e é talento. Eu já vou falar disto, e é talento. Não é? Portanto, e hoje
Nós, vou-vos dar um exemplo, nós estamos a receber investimento de farmacêuticas alemãs, que seria impensável há 15 anos ou há 20 anos atrás, falarmos disto. E, portanto, pensarmos que quando nós falamos em farmacêuticas, falamos na nossa Bial, aqui no Norte, e falamos das fábricas que nós temos a partir de Leiria e de Coimbra, muito na lógica dos genéricos, e hoje o que nós estamos a vir a receber na cidade do Porto é investimento farmacêutico na área da investigação farmacêutica, o que é extremamente relevante do ponto de vista daquilo que é a qualidade dos recursos que são reconhecidos à cidade do Porto. E, portanto, o que isto quer dizer é que, de facto, o Porto tem capacidade de receber investimentos e tem capacidade de receber investimentos de primeira linha. Portanto, nós não estamos a falar, reparem, não vou dizer mal de outras geografias, mas não temos aqui a China. Portanto, o Porto hoje tem uma base de investidores que é a Primeira Liga Mundial e é a Europa. E eu acho que a Europa, muito sinceramente, do ponto de vista empresarial, é tão bom ou melhor que qualquer região do mundo. E, portanto, fica muito bem. Nós temos no Porto um investimento que é centrado naquilo que são dois grandes países de base industrial, a França e a Alemanha, com uma qualidade enorme do ponto de vista de produto e do ponto de vista de qualidade dos seus produtos. E, portanto, eu acho que isso é o que significa que, de facto, nós temos um upgrade de qualidade, o que é extremamente relevante. Por último, dizer que nós recebemos já investidores de 24 países distintos, portanto, isto alarga o âmbito dos investidores que nós estamos a receber, enfim, desde países tão longe como Israel, onde nós estamos a acompanhar mais de 10 projetos de investimentos israelitas aqui na cidade do Porto, turcos, também é uma geografia que cá vem, e canadianos, que é uma novidade que nós estamos a receber na cidade do Porto. Bom, destes projetos todos, 18 foram instalados. Este é um ponto relevante, porque as pessoas depois perguntam tanto trabalho, tanta coisa, e depois as coisas demoram a acontecer. É evidente, porque nós semeamos e depois temos que ir colher. Portanto, um projeto e a lógica de atração de investimento não é uma lógica de corrermos dos 100 metros, nem os 400 metros, nem os 800 metros, nem os 1500, nem os 5000, nem os 10.000, eu diria que está entre a meia maratona e a maratona. Porquê? Porque grande parte disto significa nós estarmos a concorrer com muitas cidades no mundo. Muitas cidades no mundo. Quando a Natixis veio para o Porto, a Natixis começou com um âmbito de localizações que na Europa eram 20. E depois nós ficamos numa shortlist de 3. E quando fomos à luta para a shortlist de 3, tivemos que ter muito trabalho sem saber o que é que íamos ter no fim, mas tínhamos que ter tanto trabalho como se soubéssemos que a Natixis só tinha o Porto para escolher. Portanto, tudo isto demora imenso tempo, a acontecer. E depois de tomada a decisão também demora imenso tempo a acontecer, porque a empresa toma a decisão, mas toma a decisão normalmente sobre o place. E depois tem que tomar a decisão sobre o property, que são dois passos, não é? Portanto, eu primeiro tenho que decidir aonde é que eu vou ficar, em que local. Eu escolho o Porto e a seguir vou ter que definir em que localização no Porto é que eu vou ficar. Portanto, enfim, em última instância tenho que perceber que o Porto tem property, tem localização. Mas também é importante dizer isto, nós temos algumas empresas que infelizmente não ficaram no Porto. E onde a Invest Porto interveio, fez um trabalho excelente e entregou essas empresas a outros municípios. Isso não tem nada de mal, na minha perspectiva. Portanto, nós somos mais que Porto, somos grande Porto, somos representantes de uma região fortíssima que é o Norte e, portanto, o nosso papel é este. Em muitos casos, infelizmente, temos o place, não temos o property, mas nós também, como município, não podemos ser nós a construir escritórios nem a construir locais para as empresas se instalarem. Não é? Portanto, mas isto para dizer o que é que o ciclo é um ciclo relativamente longo e, portanto, porque isto em muitos casos também implica empresas em muitas fases diferentes, empresas novas, empresas que estão numa nova fase de investimento e em muitos casos empresas que estão a expandir unidades e, portanto, nós temos aqui diferentes tipos de empresas que chegam à cidade do Porto num processo que é bastante longo, não é? Portanto, é uma corrida muito, muito longa. Bom, como é que nós fazemos isto? Não é? Portanto, este é o ponto, como é que nós trabalhamos isto. Nós trabalhamos isto muito na lógica macro, portanto nós procuramos vender o Porto, aquilo que se chama o branding territorial,
e nós temos, enfim, um conjunto de informação nossa, trabalhada por nós, que eu não vou divulgar, e que nós chamamos o iPorto, porque o Porto, e onde nós vendemos o place, onde nós vendemos a nossa localização e fazemos benchmarking, e fazemos comparações com Barcelona, com Madrid, com Berlim, com Paris, com qualquer sítio do mundo onde o Porto é comparável, e em alguns casos fica muito bem, noutros casos fica mais ou menos, é a vida, mas temos que nos habituar a ser comparados e temos que nos habituar ao desafio de perceber que no mundo nós não somos os únicos que lutam por investimento, há imensas cidades no mundo que lutam por investimento e nós temos é que fazer muito bem, temos que trabalhar muito bem para conquistar cada um dos investimentos que procura um local para estar. E portanto nós depois desta lógica macro temos a lógica do property, que é ajudar as pessoas a escolherem dentro do place o local, e, portanto, e para isto nós temos uma ferramenta que nós chamamos Porto Business Location Platform, a BPLP, que é uma ferramenta propriedade da Câmara do Porto, proprietária nossa, que na prática o que nos dá é um output de localizações aos potenciais investidores com base naquilo que são as necessidades do investidor. Metros quadrados, tipologia, zona da cidade, tipo de acessos que tem. E nós produzimos um report onde damos ao investidor as localizações potenciais, o estado em que elas estão, as características que elas têm e quem tem a propriedade. Portanto, nós não somos agentes imobiliários, portanto, tudo isto que nós recebemos na BBPLP é algo que nós recebemos dos agentes imobiliários e dos proprietários da cidade do Porto, que têm um meio ao dispor para colocarem os seus imóveis, propriedades, armazéns, terrenos, edifícios ao dispor da Invest Porto, para que a Invest Porto, a seguir, apresente isto aos potenciais investidores, e a partir daí a Invest Porto sai do caminho, há uma negociação direta entre as empresas e os proprietários imobiliários. Portanto, o nosso papel é apenas e tão só um papel de funcionarmos como um filtro para alguém que chega pela primeira vez à cidade e portanto, isto facilita muito o trabalho do ponto de vista de alguém que chega pela primeira vez à cidade. Portanto, o dado aqui relevante, nós no ano passado apresentamos 578 propostas de localização. Estão a ver? É brutal isto, não é? Portanto, 578 propostas de localização, mais 170% que em 2016. E o rácio de transformação está, nós temos 578 propostas, temos 120 projetos, portanto o rácio de transformação é pequeno, é normal. Portanto, nós estamos a falar de um rácio de transformação que anda à volta dos 21, 22%, é normalíssimo. E portanto não podemos achar que isto é trabalho desperdiçado, não, é o normal, porque mais uma vez nós concorremos com cidades por essa Europa fora, por esse mundo fora. Portanto, as empresas cá vêm, estão à procura de places um bocado por essa Europa toda. Bom, e aqui tem a divisão do ponto de vista de localizações, que é mais ou menos a mesma que temos do ponto de vista daquilo que são os projetos de investimento. Okay? Portanto, mais uma vez, a tecnologia à frente e o imobiliário, que são pessoas que procuram desenvolver projetos na área de escritórios. Bom, portanto, isto é a parte de localização. Depois, o que é que nós fazemos? Fazemos a disponibilização de informação à medida. Portanto, nós temos empresas que nos pedem informação à medida, muito tailor-made. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, uma empresa alemã, não interessa, num setor X, que chega aqui à cidade do Porto e que nos pede uma bateria de indicadores. E estes indicadores são muito específicos, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer do ponto de vista de ecossistema, quer do ponto de vista de dimensão das empresas que existem na região, e nós temos que produzir um report à medida. Portanto, nós temos que ter, se quiserem, uma área de business intelligence que recolhe dados, agrega dados e transmite estes dados para este conjunto de investidores. Isto, na prática, o que é que faz? Permite que estes investidores tomem a decisão mais rápido. Este é o nosso intuito, facilitar a decisão e que eles tenham toda a informação necessária para nos dizerem queremos o Porto. Portanto, este é o nosso objetivo. Portanto, o nosso objetivo é termos um meio de tornar a decisão muito, muito mais simples. Enfim,
Depois temos a nossa Via Verde, que é a Blip é um caso paradigmático. Este belo edifício, o que é que está? E este projeto fantástico que tem aqui à frente, nós na Blip conseguimos que a Blip se instalasse desde o momento em que tomou a decisão de vir para aqui até inaugurar qualquer coisa como 7 meses. Extraordinário. Isto foi tudo feito em 7 meses, tudo que está aqui. Foi feito em 7 meses. Porquê? Porque, enfim, sem a ajuda do urbanismo nunca o teríamos feito. Portanto, nós somos a Via Verde, mas a nossa Via Verde implica que tínhamos que ter, do outro lado, pessoas preparadas para que essa Via Verde funcione. E, portanto, de facto, hoje a Câmara Municipal do Porto é uma Câmara que eu diria que é tão boa como qualquer empresa privada em muitas áreas. E, portanto, tem gente, e tem pessoas, e tem líderes em cada área que têm a mentalidade certa. Porque sem o mindset certo, sem a mentalidade certa, as coisas não funcionam. Portanto, as pessoas falam muito em processos, mas os processos dependem da vontade. E a vontade são as pessoas que as têm ou não têm, se quiser. E, portanto, aquilo que nós temos e o sucesso da Invest Porto, em muitos casos, depende da estrutura da Câmara Municipal do Porto. Sem a estrutura da Câmara, a Invest Porto não conseguia entregar o seu negócio. Bom, e depois temos a identificação de talento, recurso humano. Aqui também nós temos uma relação muito, muito próxima com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com as universidades, com a Universidade do Porto, com o Politécnico do Porto, com a Porto Business School. E, portanto, nós temos uma ligação muito, muito forte do ponto de vista daquilo que são os recursos, daquilo que é o talento que existe na região. E depois temos, por fim, os incentivos. Eu diria que os incentivos hoje em dia são a parte menos interessante. Ninguém vem ao Porto, nem a Portugal, à procura de incentivos. Hoje, as cidades, mais do que emprego, têm que dar trabalhadores. É exatamente ao contrário. Quer dizer, hoje o mundo mudou. E, portanto, ninguém vai a um local para receber incentivos para criar emprego. Porque, na maior parte dos casos, não tem aquilo que precisa, que é trabalhadores. Portanto, não adianta nada. Não adianta nada eu ter incentivos quando depois não encontro o talento que quero. E o talento está longe e tem que ser transportado para ali, e tem custos de contexto muito elevados. Isso é completamente irrelevante. Isso é um campeonato que não interessa, e ainda bem. Eu acho que o sucesso de Portugal, em certo modo, deriva disso. Deriva, de facto, nós temos uma pool de talento extraordinária, e acho que a região norte tem, de facto, uma pool de talento extraordinária nas áreas daquilo que são as ciências naturais e das ciências exatas, sobretudo a parte da matemática, ciências e engenharia, que é algo extraordinário a nível europeu. As pessoas não têm ideia da qualidade que nós temos aqui, da quantidade de recursos que nós temos aqui, e que faz toda a diferença quando nós estamos a competir a nível europeu. E, portanto, a parte do incentivo, eu diria que é algo que hoje praticamente já não falamos, e ainda bem, porque é praticamente irrelevante do ponto de vista da tomada de decisão. Bom, isto era aquilo que nós tínhamos, não é? Portanto, isto é aquilo que nós vamos fazer. Portanto, e que estava no nosso manifesto. No nosso manifesto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos duas questões fundamentais do lado da atração de investimento. Por um lado, aquilo que nós vamos chamar o aftercare. O aftercare, basicamente, o que nós vamos fazer no aftercare é fazer com que a Invest Porto não acompanhe as empresas que se instalam e para aí o acompanhamento, mas que a Invest Porto e a Câmara do Porto acompanhem todas as empresas que estão instaladas na cidade, que já estão instaladas na cidade e que tenham uma relevância estratégica importante. É óbvio que nós não podemos acompanhar todas as empresas que estão na cidade, isso é evidente, enfim, a Câmara acompanhará no seu dia-a-dia, enfim, com os serviços que tem, mas nós iremos acompanhar as empresas que têm uma relevância estratégica fundamental. E, portanto, basicamente, porquê? Porque nós achamos que grande parte do crescimento que nós podemos fazer no emprego da cidade passa por permitir que estas empresas cresçam organicamente de forma mais correta e mais acompanhada por parte do município. Portanto, nós consideramos que também não faz sentido estarmos a atrair novas empresas e depois a não permitir que as empresas que já cá estão que tenham o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de recursos ao seu dispor que têm as empresas que cá se instalam. E, portanto, nós vamos criar, eu chamaria aqui um serviço de pós-venda, um aftercare, que se vai corporizar, em primeiro lugar, em irmos conhecer o ecossistema empresarial que está na cidade, percebermos as suas necessidades
e a seguir apoiar estas empresas do ponto de vista do seu crescimento, que é isto que nós pretendemos. O que nós pretendemos é que as pessoas percebam que crescer no Porto é fácil, é bom para elas e é bom para a cidade. Portanto, esta é a ideia do nosso aftercare, que nós iremos apresentar durante o mês de abril, portanto, daqui a 2 semanas, penso eu, onde nós iremos apresentar aquilo que temos como objetivo do aftercare. Bom, e depois, a outra grande novidade é a questão do talento. Enfim, isto já vem do ano passado. Nós, no ano passado, fizemos, pela primeira vez em Portugal, o município mapeou o talento da região, e nós apresentamos isto em junho do ano passado, e fizemos o chamado mapa de talento. E este mapa de talento, o que procurou fazer politicamente foi dizer ao país que a região mais produtora de talento é Porto e não Lisboa. Portanto, nós seguimos o mesmo princípio que a Fundação Cálice de Gulbenkian seguiu para definir o que era a macro-região de Lisboa. Portanto, e nós criamos uma região que chamamos macro-região do Porto e fomos medir, quantificar o número de estudantes que tínhamos em cada uma das macro-regiões. Bom, e então chegamos à conclusão que no país a macro-região que mais talento produz é Porto. É Porto. Portanto, significa que, de facto, nós temos todas as condições e não podemos estar sempre a dizer mal de Lisboa para ser tão bons ou melhores que a região de Lisboa. Portanto, não tem, porque temos intrinsecamente, de forma endógena, mais recursos do que tem Lisboa. Temos é que ser capazes, digo eu, de os capitalizar e de os reter, porque também é outra estatística que nós retiramos desse mapa de talento, foi que o Porto exporta talento e Lisboa importa talento, como é evidente. Portanto, e o nosso papel aqui é fazer com que o Porto deixe de exportar talento e passe a importar talento. Este foi o princípio do estudo que nós fizemos em junho, e a partir daqui nasceu a ideia de criar na cidade um Chief Talent Officer. E, portanto, hoje nós na Câmara Municipal do Porto temos um Chief Talent Officer, temos alguém que trata da questão do talento, que trata da questão da gestão do talento. Basicamente porquê? Porque na lógica do place, o talento passou a ser tão ou mais importante que a questão do property. E, portanto, se nós tínhamos uma plataforma de localização, tínhamos que ter uma plataforma de talento. Porque o talento hoje é mais importante que a localização, é mais importante que o property. E então estamos a criar uma plataforma que será lançada brevemente, que vai se chamar Porto for Talent. Esta plataforma vai ser um marketplace de talento que nós vamos abrir ao mundo, onde vamos ter todas as empresas de recursos humanos do mundo e vamos ter todas as pessoas que querem ter um emprego na cidade do Porto a oferecer o seu trabalho nesta plataforma. Portanto, isto é uma plataforma do século XXI, é uma plataforma completamente aberta e que vai transformar o Porto, o que nós acreditamos no chamado Porto for Talent, enfim, numa lógica das pessoas começarem a ver o Porto não como um porto de barcos, mas como um porto de talento. E, portanto, e como é um porto de talento, o Porto recebe e deixa sair, mas nós esperamos que, de facto, aquilo que sai seja o produto do talento e que não saia o talento e aquilo que entre seja o talento. É isto que nós pretendemos do ponto de vista deste Porto for Talent. Bom, e isto deriva de um estudo que nós fizemos, que a inovação fez, enfim, o que o Filipe fez, do ponto de vista de um estudo de atração e retenção de talento estrangeiro na cidade do Porto, onde nós identificamos aquilo que eram as vantagens da cidade, a qualidade de vida, o custo de vida e a flexibilidade cultural da cidade. E os maiores desafios que nós temos, que estão ali, falta de informação, falta de awareness para emprego, opções de habitação, falta de apoio em questões familiares. Portanto, e nós o que queremos é criar uma plataforma que resolva estes problemas do ponto de vista de talento e que permita que as empresas que chegam à cidade do Porto não façam a drenagem dos recursos que já cá existem. Como é evidente, quando nós temos uma lógica de atração de investimento, e aliás, quando eu falar do turismo vai-se perceber isso, quando nós temos um grande afluxo de uma determinada atividade, o que acontece aos preços? Eles sobem. Portanto, quando temos muito turismo, há necessidade de termos muito equipamento turístico,
isto faz subir o preço da habitação. Se nós temos muitas empresas na cidade e muitas empresas a chegar à cidade, isso vai criar pressão sobre os recursos da cidade. Que recursos? Os recursos humanos da cidade. E, portanto, das duas uma, ou nós somos capazes de aumentar a oferta, seja do lado habitacional, seja do lado dos recursos, ou então este modelo esgota-se muito rápido. E, portanto, o que nós queremos é que este modelo seja sustentável. E para que este modelo seja sustentável, nós temos que aumentar a oferta de habitação e temos que aumentar a oferta de talento. E, portanto, é um duplo trabalho que eu acho que é um trabalho interessante e que nós vamos conseguir fazer. E, portanto, esse é o nosso princípio. Enfim, por fim, falar da questão na atração de investimento, falar da questão da EMA. E porquê? Porque quando nós entramos na EMA, nós entramos numa corrida para perder. Portanto, foi assim que nós entramos. Entramos numa corrida em que alguém nos disse: entrem lá porque vocês vão perder. Pronto, e ao fim de uma semana perceberam que o Porto ia ganhar a corrida a nível nacional. Bom, e esta corrida depois era uma corrida muito difícil, era uma corrida muito complicada, mas que foi uma corrida muito complicada que foi feita como se não fosse complicada. Porquê? Porque, como em tudo na vida, o resultado depende de um processo. O processo nós controlamos e o resultado não. E, portanto, nós temos que nos concentrar no processo, temos que nos concentrar na maneira como fazemos e sabemos que se nós fizermos o processo bem, podemos ter um mau resultado naquele jogo, mas vamos ganhar outros jogos a seguir. E eu acho que o que a EMA permitiu foi que nós tivéssemos duas coisas. Foi que nós corporizássemos um sistema de trabalho muito, muito, muito exigente, porque a EMA é um processo muitíssimo exigente, e um processo que agora nos permite não ter medo de receber qualquer empresa a nível mundial. Hoje o Porto tem recursos, tem pessoas, tem capacidade de gerir informação que permita que as Amazon deste mundo, que as grandes empresas deste mundo, que as top 20 do mundo venham um dia instalar-se no Porto. E eu acredito que uma top 20 vá instalar-se no Porto ainda durante a nossa estada aqui na Câmara. Portanto, acredito piamente nisso. Porque eu acho que nós temos todas as condições, sabemos trabalhar e sabemos como fazer, porque a EMA mostrou que nós temos capacidade de o fazer. Portanto, a EMA foi um bom motivo. Enfim, e vamos ter cá o Infarmed, portanto, o que já não é mau. E, portanto, não vamos ter EMA, mas vamos ter o Infarmed na cidade do Porto, o que do ponto de vista nacional também já é bom. Pronto, isto do lado do investimento. Enfim, aqui tem aquilo que é também uma questão relevante. Quando eu olho para um prémio, é um prémio que valida estratégias, portanto, valida processos, não valida resultados. Isso para mim é que é importante. E, portanto, nós, de facto, como cidade, fomos reconhecidos pelo FTI, portanto, estamos a falar do Financial Times e o FTI Magazine, a entidade de referência do ponto de vista do Foreign Direct Investment no mundo inteiro. Nós fomos considerados uma das 10 melhores cidades mid-size europeias em termos de estratégia de investimento. Portanto, isto é muito relevante, porque isto que significa é o processo, mais uma vez. O que nós estamos a avaliar é a qualidade do nosso processo e a qualidade do nosso trabalho. Bom, isto do lado da atração de investimento. Bom, e depois falar um bocadinho do Matadouro, porque o Matadouro corporiza uma estratégia de desenvolvimento económico e uma estratégia de desenvolvimento económico, em muitos casos, exige investimento público, exige que nós façamos um esforço do ponto de vista público, porque apesar de nós podermos ser mais ou menos liberais, eu, por exemplo, sou bastante liberal, em termos económicos, acredito que o mercado não é eficiente e acredito que o mercado tem falhas, que é coisa completamente diferente de eu ser um liberal. E, portanto, o que eu acredito é que o mercado, quando funciona bem, é ótimo, mas também acredito que o mercado tem falhas. E quando o mercado tem falhas, temos que ser todos nós em conjunto a resolver esse problema. E todos nós em conjunto normalmente chama setor público, porque eu acredito que o setor público não pode ser gerido na vontade de alguém, de uma pessoa que por gosto toma uma decisão. Tem que ser uma comunidade, um conjunto de pessoas que sente uma falha e vai resolver uma falha. E, portanto, foi isso que foi feito e que foi apresentado à cidade e que foi validado pela cidade o investimento na zona oriental da cidade e o renascimento da zona oriental da cidade. E, portanto, o projeto do Matadouro
é um projeto que corporiza esta ideia de um desenvolvimento económico, que é um desenvolvimento económico que vai ter que abarcar a cidade toda e que vai ter que fazer renascer uma nova cidade. Bom, o Matador todos conhecem, não vou estar aqui a referir o Matador. Portanto, o problema do Matador é que ele é um desafio. Né? O problema é um desafio. Foi um legado de anos abandonado e um legado afundado, não é? Portanto, nós, quando as pessoas falam no Matador, a maior parte dos portuenses tem dificuldade em visualizá-lo porque não o consegue ver. Porque ele está abaixo do muro de Berlim que nós temos na cidade, que se chama VCI, e, portanto, como nós temos este muro gigante na cidade e temos um Matador afundado, nós temos muitas dificuldades em perceber que ali existe uma coisa extraordinária que se chama Matador. Portanto, isto era um enorme desafio para nós, mas um desafio que nós consideramos que vale a pena correr. E vale a pena correr, e enfim, e durante o próximo mês de abril vamos ter a conclusão daquilo que é o concurso, do ponto de vista de quem vai liderar aqui o processo do Matador. Enfim, e apesar de tudo aquilo que se diz e tudo o que se disse, nós tivemos concorrentes, nós tivemos um projeto completamente inovador, tivemos um projeto que foi definido pelo município, por nós, e que o mercado aceitou. Isto é muito relevante. Não é? Porque podíamos ter feito mais fácil, que era leiloávamos o Matador, alguém faria lá o que quisesse e teríamos lá mais um centro comercial de venda de produtos chineses, eventualmente outra coisa qualquer. Mas não foi isso que quisemos. Nós quisemos lançar um desafio à cidade, acreditávamos neste desafio e acreditávamos que havia espaço para os privados tomarem este desafio. Portanto, e foi assim que nasceu o Matador. O Matador enfim, era uma coisa completamente podre, abandonada. É óbvio que ainda há quem no Porto goste desta lógica tradicional do Porto velho, abandonado, caído, mas nós não gostamos. Nós gostamos de um Porto que mantém-se como Porto, mas que é capaz de renascer, é capaz de se regenerar, não é? É capaz de... porque o projeto do Matador é um projeto de reabilitação e regeneração, que são coisas completamente diferentes. Portanto, quando nós reabilitamos, podemos reabilitar, mas não regenerar nada. O que nós queremos é que isto seja um local, um sítio que vá regenerar uma zona inteira da cidade. Portanto, isto significa ter aqui um conceito diferente, significa corporizar aqui uma ideia diferente do ponto de vista de cidade. Portanto, e este nosso projeto é um projeto que nasce daquilo que é o nosso programa, não é? Portanto, nós achamos que não há coesão social sem economia, mas também não há economia sem cultura. Não é? Porque pode haver coesão social sem economia, mas acaba o dinheiro. É evidente, há coesão social sem economia. Isso há em muitos países. Acaba o dinheiro. A coesão social só existe enquanto houver dinheiro. Portanto, é não sustentável. Nós achamos que deve haver coesão social, evidentemente, mas essa coesão social tem que assentar numa economia pujante, numa economia forte, que tenha a capacidade de fazer redistribuição. Porque só se pode redistribuir aquilo que se produz. Porque senão, de outra forma, isto não tem fim. Mas também achamos que a cultura faz parte da economia. E faz parte da economia porquê? Porque a nova economia é uma economia de saber. É uma economia de pessoas que já não trabalham numa lógica em que nós separamos o trabalhador da empresa. Em muitos casos o que nós temos são colaboradores, na realidade e na verdadeira essência da palavra. E portanto, o que nós queremos é criar uma cultura, não é? Portanto, e o lado cultural é muito importante para nós atrairmos talentos também. As pessoas, quando vêm para um sítio, querem ter vida cultural, e portanto a cultura é muito importante para nós atrairmos este talento que é necessário para a economia 4.0. Bom, este é o Matador. Aqui a questão fundamental são três questões. A parte verde, que o Filipe adora e que é fundamental, a qualificação dos espaços exteriores, portanto, a questão ambiental que nós vamos levar a cabo no Matador, a questão da passagem superior, onde vamos ligar finalmente o Matador à cidade. Portanto, nós vamos ligar o Matador diretamente à estação do metro e, portanto, vamos ter uma ligação direta entre a estação do metro do Estado de Dragão e o Matador via um viaduto que vai passar por cima da VCI e que vai permitir a qualquer pessoa que chega ao Porto perceber está ali o Matador. Do mesmo modo, quando chega à Rotunda da Boa Vista, olha para a Casa da Música e vê está ali a Casa da Música.
É isso que nós queremos. Queremos que as pessoas, quando venham, percebam que está ali uma coisa extraordinária e isto tem que ser um landmark da cidade. Isto tem que ser um landmark. Não adianta nada eu querer regenerar uma zona da cidade e aquilo ser uma coisa que não é sexy, que não faz com que as pessoas tenham vontade de lá ir. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham vontade de lá ir, quer do ponto de vista da utilização do espaço, como é evidente, quer do próprio espaço em si. Não é? E depois vamos ter uma rua interior. Portanto, nós queremos que o Matadouro pertença da cidade. E esta rua vai estar aberta para a cidade inteira. Esta rua vai estar aberta enquanto o metro estiver aberto. É isto que nós temos definido, não é, Pedro? Um caderno de encargo. Portanto, isto vai estar aberto para a cidade. As pessoas vão utilizar isto como rua. Isto vai permitir que, de facto, ligamos a parte oriental ao metro e à parte ocidental da cidade, porque isto não é algo fechado, é algo aberto, do ponto de vista de cidade. Portanto, isto é uma condição que nós colocamos no concurso, o facto de termos ali uma rua interior. Bom, e esta é a utilização de espaços, cultura social e empresarial, grande parte disto é empresarial. Vamos ter aqui uma parte cultural muito forte que vai ser assegurada pela Câmara Municipal, do ponto de vista do nosso Museu da Indústria, do ponto de vista do novo espaço de exposição que nós temos preparados para aqui e do ponto de vista também de residências artísticas que vamos ter deste lado da cidade. Enfim, mas em grande parte, tudo aquilo que está azul é a componente empresarial que nós vamos ter aqui. Portanto, o que nós queremos ter aqui é empresas, vida nova e negócios deste lado da cidade do Porto. Bom, aqui tem uma divisão por áreas, eu não vou estar aqui a perder muito tempo com isto. Do ponto de vista daquilo que... Ou seja, o único ponto aqui importante é que nós não vamos destruir o Matadouro, nós vamos reabilitar o Matadouro. Aquilo que nós vamos demolir são coisas que não têm interesse rigorosamente nenhum, são duas ou três coisinhas minúsculas que nós vamos demolir. De resto é reabilitar, fazer um edifício novo atrás e fazer a ligação por cima da VCI e transformar o uso, não é? Portanto, fazer com que o Matadouro, em vez de ser um sítio de morte, seja um sítio de vida. E, portanto, nós vamos continuar a chamar Matadouro, mas vamos matar a morte. Não é? É isto que nós queremos fazer. Nós queremos matar a morte. Não é? E, portanto, vamos dar vida. Não é? É isso que nós queremos fazer. Bom, portanto, se tudo correr bem, estes são os prazos que nós vamos seguir. Portanto, do ponto de vista de cronograma, portanto, nós temos um prazo de concurso de 9 meses, um prazo de projeto de 7 meses e um prazo de obra de 24 meses. Portanto, isto é o que nós temos mais ou menos estimado. Portanto, mas nós estamos na fase final do concurso e, portanto, a partir daqui vamos ter os 7 meses do projeto. Portanto, se nós fecharmos isto em abril, nós vamos ter o projeto daqui a 7 meses, portanto, em novembro. E se tudo correr bem, eu diria que, se tudo correr bem, a prenda de Natal é que em dezembro estejamos em obra no Matadouro. E se não for assim, começaremos 2019 com obras no Matadouro, o que é também certamente bom e interessante. Bom, isto é o que eu chamo a âncora de investimento em Campanhã, para mostrar que aquilo que nós temos do lado da economia não é só atrair investimento, é também fazer investimento do nosso lado para que a economia da cidade se desenvolva. Bom, do lado do turismo, não vou, enfim, eu chamei a isto sustentar o sucesso, porque de facto o turismo é inegavelmente uma das grandes peças angulares do sucesso da cidade do Porto. Enfim, enfim, isto são estatísticas as últimas que eu tinha, até junho. Portanto, nós estamos com taxas de crescimento acima da média nacional, o país está a crescer 12%, nós estamos, Porto e Norte, a crescer 15%, a região do país que mais cresce é o centro, cresce basicamente o dobro de nós, está a crescer a 28% o número de dormidas de estrangeiros. Também ponto importante é a nossa diversificação geográfica e o grande sucesso que estamos a ter fora da Europa, ou seja, as nossas maiores taxas de crescimento turistas são o continente americano, Brasil, América do Sul, Estados Unidos da América, América do Norte, onde nós estamos a ter as taxas de crescimento mais elevadas e, portanto, o que isto significa é que o Porto começa a ter reconhecimento mundial. Portanto, o nosso reconhecimento como destino turístico não é uma lógica apenas europeia, portanto, porque a lógica europeia faz com que o Porto seja um sítio muito de city break, a lógica do fim de semana, a lógica dos 3 dias, 4 dias. Quando nós caminhamos para um turismo transcontinental,
um brasileiro não fica um fim de semana, como é evidente, não vai fazer uma viagem transcontinental para estar no Porto 2 dias ou 3 dias. Portanto, o que isto nos está a permitir fazer é aumentar a estadia média na cidade e também, evidentemente, a fazer o upgrade do ponto de vista do perfil do turista, porque também um turista que tem dinheiro para pagar uma viagem intercontinental é um turista diferente de um turista que está a fazer uma viagem numa low cost dentro da Europa para vir à cidade do Porto. Portanto, a estratégia aqui basicamente é aumentar a duração da estada e aumentar o gasto médio que se faz na estada. E, portanto, fazemos o upgrade do ponto de vista turístico. É óbvio que nós não podemos escolher. Nós hoje estivemos no QSP Summit e aquela pergunta: que tipo de turista prefere? Se quer ter muitos turistas que gastem pouco ou poucos turistas que gastem muito. Quer dizer, isso é a lógica das pessoas que não percebem o que é o mercado, não é? Nitidamente. Porque nós não podemos escolher turistas. O que nós podemos são ter estratégias que deem um incentivo a mais a um ou ao outro e que nos permitam a nós divulgar mais a uns do que a outros. Portanto, mas depois o resultado final vai ser um resultado mais ou menos não controlável, porque nós não podemos etiquetar as pessoas e pôr no aeroporto uma etiqueta a dizer: o senhor vai gastar menos X, não entra na cidade do Porto, o senhor tem Y e entra na cidade do Porto. Não é? Bom, portanto, o turismo é o primeiro sinal de liberdade das pessoas no mundo. Só há turismo porque as pessoas têm liberdade de circular, têm liberdade de andar de um sítio para o outro. E, na realidade, todos nós somos turistas, porque quando moramos numa rua e visitamos outra rua, somos turistas. As pessoas esquecem-se disso. Portanto, nós também somos turistas, porque a lógica da propriedade e do sítio onde tu resides, enfim, pode ser levado ao extremo do bairro. E, portanto, nós somos turistas dentro da cidade, nós próprios o assumimos. E, portanto, o turismo é uma bênção que o Porto teve, que o país teve, e que só temos que valorizar, sem esquecer, evidentemente, os problemas que o turismo traz e o nosso papel é resolvê-los e mitigá-los, mas nunca acabando com aquilo que é a vantagem que o turismo traz. Bom, portanto, isto são as estatísticas que nós temos do ponto de vista de dormidas. O peso dos estrangeiros é muito pequena, atenção. Portanto, as pessoas também falam disto do turismo. Nós temos muito turismo, é gigantesco o peso do turismo e os estrangeiros, e só se ouve falar de estrangeiro. Bom, mas quando nós vamos ver os dados, não é? Porto e Norte, peso das dormidas estrangeiras no país como um todo é 10%. Portanto, de facto, os estrangeiros não escolhem o Porto. Quer dizer, os estrangeiros, quando vão dormir, escolhem Lisboa, escolhem Algarve e escolhem Madeira. Portanto, o Porto é tudo menos um local em que eu digo: tenho um afluxo gigantesco de estrangeiros. Não tem. Não temos. Estamos muito longe de ter uma situação, de ter um afluxo gigantesco de estrangeiros do ponto de vista de distribuição ao nível das nossas regiões turísticas. Não é? Nós, de facto, somos a região do país que mais turistas recebe internamente. Isso somos. E ainda bem. Porque que o resto do país gosta de vir ao Norte e gosta de vir ao Porto. E, portanto, aí sim nós temos um peso muito grande. Bom, também outro mito é o facto de estarmos sobrelotados, que isto está a atingir o limite. Enfim, hoje também se falou isto na QSP Summit. Portanto, as estatísticas é uma taxa de ocupação de 60%. Portanto, quer dizer, é isto que nós temos. Portanto, nós temos 60%. Portanto, a nossa capacidade não utilizada ainda é 40%. Portanto, nós temos capacidade de crescer sem pressão. Nós temos capacidade de crescer sem pressão. Estamos muito longe de estar numa situação em que temos capacidade não utilizada muito, muito pequena. Portanto, nós, pelo contrário, temos uma capacidade muito grande ainda de receber turistas e, portanto, o problema não está aí. Também do ponto de vista dos preços, se virem bem, o nosso RevPAR num hotel 5 estrelas, na cidade do Porto, anda em média no ano nos 80 euros. Portanto, o que se compararem com as grandes cidades turísticas europeias está muito abaixo do RevPAR que acontece no resto da Europa. Evidentemente que quando nós olhamos para 2016, enfim, o nosso RevPAR era 65 euros, passamos para 80 euros, o que significa de facto é que em determinados momentos nós temos um afluxo muito grande de turistas na cidade. Portanto, quando calculamos a média do ano, os preços estão a subir. E, portanto, temos alguma pressão nos preços, mas em termos de benchmark, nada de especial a nível europeu. Bom, aqui tem os principais mercados nossos, neste momento: Espanha, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido, portanto, basicamente a Europa
e o mercado brasileiro, que é neste momento muito, muito importante para nós, portanto já é o top 3 ao nível de turismo, uma cota que já chega praticamente aos 10%, portanto, o que é muito, muito importante. Portanto, aqui tem a nossa estratégia de turismo, portanto, nós estamos a desenvolver o turismo de negócios, onde o Palácio Cristal é um ponto-chave. Portanto, nós, enfim, todos nós temos a noção que o Porto tem que ter turismo de negócios. Nós temos que ter turismo de negócios na cidade. Todos nós sentimos o constrangimento que nós hoje temos com a alfândega. Portanto, todos nós sabemos que na alfândega temos um evento da Daimler, da Mercedes-Benz. E agora imaginem o que é que acontece. Um evento destes, 4 meses na alfândega, o que é que fez? Uma série de outros eventos não podem acontecer na cidade. Uma série de outros eventos. Andamos aqui com um enorme problema para arranjar lugar para outros eventos na cidade, porque a alfândega está ocupada durante 4 meses. Ora bem, isto é incompatível com uma cidade que quer ter uma lógica de negócios, não é? Porque, em muitos casos, mais uma vez, a economia vive de conhecimento e o turismo é o que dá o conhecimento do sítio. Voltamos ao meu discurso inicial. Se o que interessa é o place, se o que interessa é o local, o melhor meio de eu dar a conhecer um local é trazer uma pessoa ao local. Isso chama-se um turista. E, portanto, o que nós percebemos é, se eu trago gente ao evento da Daimler, se eu trago gente que vem cá conhecer, estas pessoas vão transmitir esta informação. Vão dizer o que é o Porto. Vão vivenciar o Porto. Vão trocar experiências com outras pessoas que estão cá no Porto, que têm empresas no Porto. Isto é bem mais barato que gastarmos milhões de euros a fazer publicidade, a gastarmos dinheiro nas embaixadas. Portanto, vale muito mais nós fazermos este trabalho de trazer as pessoas cá. E, portanto, um centro de congressos é fundamental para a cidade e ainda bem que o Rosa Mota vai ser transformado numa lógica multiusos passível de ser utilizada como centro de congressos. Enfim, e depois temos a gastronomia e vinhos, que é uma estratégia que nós, uma estratégia que nós vamos também agora fortalecer do ponto de vista de cidade. Bom, e depois temos a nossa taxa turística municipal, que é uma coisa que nasceu agora no dia 2 de março. Nasceu agora, portanto, estamos no primeiro mês da taxa turística. Temos um objetivo de 6 milhões de euros para a taxa turística. Mais uma vez, isto é um não assunto, porque a taxa turística passou a ser algo que é usual em todos os destinos turísticos por esse mundo fora. A única questão que nós no Porto fizemos diferente foi a utilização da taxa turística. Portanto, nós no Porto não vamos utilizar a taxa turística para financiar novos equipamentos turísticos, como Lisboa fez, por exemplo. Também temos que combater o mito, como hoje foi falado do QSP Summit, porque é que o Porto tem 2 euros e Lisboa tem 1 euro. É fácil, porque Lisboa cobra 1 euro no aeroporto, que não cobra, depois a ANA entrega ao município de Lisboa, e depois os hotéis cobram 1 euro. Na realidade, Lisboa cobra 2 euros. Nós, como não gostamos da lógica de cobrar portagens às pessoas que vão ao aeroporto, porque não sabemos se elas vêm para o Porto, se vão para Matosinhos ou para Bragança, enquanto que em Lisboa se assume que as pessoas que aterram no aeroporto de Lisboa vão para Lisboa, que é uma coisa extraordinária. Portanto, não haverá mais nada a não ser Lisboa servido pelo aeroporto de Lisboa. Como nós não temos esta lógica, nós dissemos não faz sentido cobrar no aeroporto, o que faz sentido é cobrar na cidade. Portanto, e cobramos 2 euros. Pronto, e as nossas contas são contas claras. Estes 2 euros não cobrem a totalidade daquilo que nós chamamos a pegada turística. Portanto, nós fizemos um estudo sobre a pegada turística, enfim, o que nos deu um valor à volta de 2,35 €, que nós arredondamos para 2 euros. E, portanto, estas são as nossas contas. E este dinheiro é dinheiro que vai entrar no orçamento do município. Portanto, o que na prática isto vai fazer é permitir que a sobrecarga que o turismo cria na cidade se reflita do ponto de vista do orçamento municipal, do ponto de vista de receita. Portanto, o que não faria sentido é que houvesse a sobrecarga e não houvesse a receita do ponto de vista dessa sobrecarga. Portanto, isto vai permitir duas coisas. Por um lado, melhorar a qualidade dos serviços que o município presta, sem sobrecarregar os municípios com mais custos e, eventualmente, em muitos casos, não sobrecarregar custos que teriam que ser passados para os municípios, porque temos ali uma receita adicional do lado da taxa turística.
Portanto, este é a nossa estratégia do ponto de vista da taxa turística, enfim, onde nós temos o lema um porto mais sustentável, basicamente, para dar nota de que a taxa turística não vai servir para criarmos equipamentos, vai servir para tornarmos a cidade mais sustentável do ponto de vista do turismo. Só para terminar, coisas que nós temos novas a fazer, o Observatório de Turismo, coisa que nós vamos avançar, portanto, nós vamos avançar com o Observatório de Turismo, que nos vai permitir o quê? Ter dados muito claros, muito concretos do ponto de vista daquilo que se passa na cidade e que interage com as questões da mobilidade, interage com a questão da ocupação do espaço, que interage com a questão dos circuitos turísticos, portanto, nós queremos espalhar a mancha turística pela cidade inteira, mas isto também só é possível ser feito se tivermos dados, se tivermos elementos, e, portanto, isso significa criar um observatório, que é algo que nós estamos a fazer agora. Vamos também fazer a certificação da cidade, portanto, vamos ser a primeira cidade em Portugal a ser certificada do ponto de vista do chamado turismo sustentável, e, portanto, isto vai permitir que o Porto passe a ter um conjunto de indicadores que nos permitam a nós dizermos que nós somos sustentáveis com base em indicadores quantitativos, não basta dizer nós somos sustentáveis, somos sustentáveis com base nesta bateria de indicadores, e nesta bateria de indicadores vai-nos balizar a nós do ponto de vista de gestão pública, de gestão de cidade, do ponto de vista de turismo. E por último, o Porto Film Commission, que é algo que nós fizemos renascer, que é muito a lógica que também hoje foi falada pelo Filipe Silva, do Turismo de Portugal, hoje no QSP Summit, que é a forma como muitas cidades se vendem do ponto de vista de divulgação. Ou seja, o iPhone X fez mais por Lisboa, com 2 fotografias de Lisboa, do que toda a divulgação que o Turismo de Portugal gastou em marketing nos Estados Unidos com Lisboa. E, portanto, em muitos casos, a capacidade que nós temos de fazer branding territorial significa trazer as grandes marcas. Se eu trouxer uma marca mundial que chega a 1 bilhão de pessoas, é mais barato do que eu gastar milhões em publicidade que chega a 200 milhões de pessoas. Portanto, o nosso objetivo é usar a Porto Film Commission como um meio de divulgação da cidade, do território, com base nas grandes marcas do mundo. E nós achamos que temos uma cidade enormemente fotogénica. A cidade é linda, não é? A coisa mais bonita que temos no Porto, de facto, é a cidade. Não é? Depois somos nós, as pessoas, mas a cidade é lindíssima, é fotogénica. Portanto, acho que é uma oportunidade que nós temos que aproveitar. Bom, estes são os nossos prémios, não é? What else? Porto, não é? Em vez de ser na Expresso. Não é? Portanto, não precisamos dizer mais nada. O Porto, enfim, tem imensos prémios. Nós não queremos ganhar mais, portanto, de facto. E, portanto, o Porto está muito, muito, muito bem visto. Para terminar, o comércio. Não é? Eu chamei ao comércio a âncora da identidade da cidade, não é? Mais uma âncora. Okay. E porquê? Porque, de facto, quando nós olhamos para a cidade do Porto, o que nós percebemos é que nós temos que ter uma cidade que não é unifuncional, que não é uniproduto. Ela tem que ser multiproduto, ela tem que ser multifuncional, e o comércio é um dos meios mais claros de identificação das cidades. Aliás, em muitos casos, a destruição das cidades é feita exatamente pela destruição do comércio das cidades. É aí que começa o fim da identidade das cidades. Quando nós andamos numa rua, numa cidade da Europa, e percebemos, bem, isto é igual ao centro comercial. E quando nós dizemos isto, dizemos, porra, o que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque isto é igual. Não é? Portanto, o comércio é fundamental do ponto de vista daquilo que é a identidade, a âncora da identidade. Pronto. Portanto, é óbvio que nós não queremos que o comércio sejam museus, porque senão chamaríamos museus. Não é? Portanto, são conceitos também diferentes. Nós queremos que o comércio continue a ser comércio. Portanto, mas temos que criar condições para que o comércio identitário, tradicional, de rua, tenha condições para ser competitivo. Bom, então o que é que nós fizemos? O Porto Tradição, que foi algo que vem do anterior mandato, foi basicamente uma coisa muito inovadora. Eu até na altura fui um dos críticos da opinião que o nosso presidente deu de vamos defender as lojas e tal. E eu, alarmado, disse, bem, vamos defender as lojas, mas como é que nós vamos defender as lojas? Quer dizer, nós só temos 2 meios, ou vamos municipalizar a loja, porque não podemos expropriar proprietários. Ou então eu não vejo meios de defender as lojas. Bom, e de facto,
in between, no caminho, existe um meio de o fazer. E o meio de o fazer é ser criterioso. Mais uma vez, nós temos que ser criteriosos e encontrar um processo que, de certa forma, equilibre. Não é? Portanto, foi isto que foi feito. Foi criar um grupo de trabalho para a defesa dos estabelecimentos tradicionais na cidade, que foi dado o nome de Porto Tradição, de forma a salvaguardar este tipo de estabelecimentos com características únicas na cidade do Porto. Portanto, este processo começou em julho de 2016, o governo legislou um ano depois, basicamente, em junho de 2017. Portanto, o Porto, mais uma vez, foi pioneiro, avançou com a defesa das lojas de tradição, criou-se um grupo de trabalho, nós neste momento já reconhecemos 49 estabelecimentos, praticamente 50 estabelecimentos, rejeitamos 13 que não foram reconhecidos e temos tido um trabalho de divulgação disto por todos os comerciantes. Portanto, estamos neste momento a finalizar a discussão pública do regulamento por tradição. Está concluiu agora no dia 12, foi isso, Helena? Dia 12 de março ficou concluído. Portanto, nós neste momento temos o documento fechado e vamos ter os meios de proteção, quer do ponto de vista daquilo que é o regime nacional, quer do ponto de vista daquilo que é o regime municipal. É importante dizer duas coisas. Este regime de proteção não é perpétuo, este regime de proteção é um regime de proteção por 4 anos. É um regime de proteção que, efetivamente, numa lógica ótima, ele vem criar um ónus sobre os proprietários. Portanto, nós não defendemos que a lógica de proteção da loja tradicional signifique voltarmos ao congelamento das rendas ad eterno. O que nós consideramos é que pode fazer sentido haver aqui um período transitório, mas que este período transitório depois tem que ser terminado e porque qualquer estabelecimento comercial, qualquer loja tem que ser sustentável. Portanto, o nosso trabalho é fundamentalmente de criar as condições para que hoje as lojas sobrevivam, se mantenham e a seguir para que as lojas tenham sucesso do ponto de vista da sua atividade comercial. Bom, o outro ponto é o Shopping Porto. O Shopping Porto é um projeto de transformação da cidade num shopping neste sentido, no sentido de levarmos o digital e levarmos o e-commerce ao comércio tradicional. Portanto, isto é um projeto desafiante do ponto de vista do comércio, porque envolve toda a parte de inovação, envolve toda a parte de uma aplicação que vai permitir que as pessoas no Porto, um turista que chega ao Porto, entre na app Shopping Porto, diga o que é que quer comer, o que é que quer comprar, passa na rua, vai receber informação quando está a passar na rua de que lojas tem aquele produto, a quantos metros estão e, portanto, isto vai permitir o quê? Dirigir o fluxo turístico. Quando eu digo turista, mais uma vez, somos nós. Nós somos turistas dentro da cidade. Em muitos casos, vamos para um sítio da cidade que não conhecemos, podemos definir um perfil de consumo e esta app vai dar as lojas que vão responder a este perfil de consumo. Portanto, isto é um projeto inovador, é um projeto que vai procurar fazer com que os comerciantes de rua da cidade do Porto percebam que o Porto passa a ser uma marca também do ponto de vista de shopping, do ponto de vista de comércio. Enfim, depois o nosso trabalho do lado, diria, mais qualitativo, a formação, consultoria que nós fazemos ao comércio tradicional. Portanto, nós estamos a dar formação a tudo aquilo que são as lojas tradicionais, as lojas de rua, e estamos a fazer também apoio do ponto de vista da consultoria. Portanto, basicamente aqui a questão é fazer o upgrade do ponto de vista de comércio. Para vos dar uma ideia da transformação de comércio, nós este ano voltamos a fazer um inquérito aos comerciantes e chegamos a uma estatística incrível, que foi relativamente ao nível de habilitações literárias das pessoas que têm lojas de comércio na cidade. E pela primeira vez atingimos um número em que os licenciados são superiores a 50%. Portanto, o que isto significa, e este é um dado muito relevante, é a transformação do perfil do dono da loja, do comércio. Isso é muito importante, porque mais uma vez voltamos ao mesmo. Se não há mudança de mentalidade, não há mudança de processos. Não há. E, portanto, em muitos casos não adianta nada nós estarmos a investir do ponto de vista de recursos, que são recursos que não são valorizados
pelas pessoas que estão a liderar determinado tipo de negócio. Portanto, esta transformação geracional eu acho que é muito positiva e que nos dá força para continuar a fazer a aposta na qualificação do ponto de vista do comércio de rua e do comércio da cidade do Porto. Enfim, depois temos as montras, o comércio de rua, tudo aquilo, quem faz compras no Porto hoje recebe as compras para ti, tem etiquetas próprias, tem papel próprio e, portanto, a ideia é haver uma identidade da cidade com o comércio da cidade e, portanto, e ligar os comerciantes ao comércio da cidade. Enfim, e termino com o nosso lema, o nosso partido é o Porto sempre e espero que seja sempre. Obrigado.